Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as propriedades operatórias dos logaritmos e aplicar em alguns exercícios. Tá? Então, propriedades operatórias dos logaritmos. Tá? Sejam logaritmo de A maiúsculo na base azinha, então logaritmo de Azão na base azinha igual a x, tá? E o logaritmo de Bzão na base azinha também igual a y. Então, eu tenho dois logaritmos de mesma base A. Então, logaritmo de A na base A, logaritmo de B na base A. Logaritmo de A igual a x e de B igual a y. Tá? Então, se eu transformar isso aqui na forma de potência, ó, aqui vai ficar A elevado a x igual a A. Ó. Azinho elevado a x igual a Azão. E aqui eu vou ter A elevado a y igual a B. Tá? Transformando na forma de potência. Tá? E temos então as seguintes propriedades operatórias. Né? Então nós vamos mostrar de onde que vêm as propriedades, tá? Baseadas nessas igualdades aqui. Então a primeira propriedade, ó, tá? A primeira propriedade eu estou multiplicando aqui, ó, essas duas igualdades aqui, ó, tá? Se eu multiplicar o segundo membro entre si, ó, A vezes B, eu tenho que multiplicar o primeiro membro também. Então se eu fizer A vezes B, é a mesma coisa que A na x vezes A na y. Então A vezes B é igual a A na x vezes A na y. Tá? Mas só que aqui eu tenho produto de potência de mesma base, ó, tá? Então eu posso conservar a base e somar o expoente. Ó. Então A vezes B é igual a elevado a x mais y. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui na forma de potência e eu vou transformar isso aqui na forma de logaritmo. Lembra que é como se eu passasse daqui para cá. Ó. Veja que o expoente é o resultado do logaritmo. A base da potência é a base do logaritmo. E o resultado da potência é o antilogaritmo. Tá? Então, eu tenho ó, logaritmo de A vezes B na base A igual a x mais y. Então, o expoente é o resultado do logaritmo, a base da potência é a base do logaritmo e o resultado da potência é o antilogaritmo. Tá? Mas como x ó, é o logaritmo de A na base A e y é o logaritmo de B na base A, eu também posso escrever assim, ó, o logaritmo da base A de A vezes B é igual ao logaritmo de A na base A mais o logaritmo de B na base A. Tá? Então, essa propriedade aqui é conhecida como logaritmo de um produto. Ou seja, se eu tenho um logaritmo de um produto, né, de dois fatores ou até mais, isso vai ser a soma dos logaritmos de cada fator. Tudo na mesma base. Tá? Barbadinha. Segunda propriedade. Tá? Agora, em vez de multiplicar os dois membros aqui, eu vou dividir. Então, se eu dividir o A pelo B, ó, é o mesmo que dividir A na x por A na y. Só que agora aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e diminuo o expoente. Ó. Então, A dividido por B é igual a elevado a x menos y. Então, da mesma coisa que na propriedade anterior. Eu apliquei o logaritmo, vamos aplicar o logaritmo aqui também. Ó. Então, fica o logaritmo na base A, ó, logaritmo da base A, de A dividido por B igual a x menos y. E como x é logaritmo de A na base A e y é logaritmo de B na base A, substituindo aqui, eu tenho então o logaritmo de A dividido por B na base A é igual ao logaritmo de A na base A menos logaritmo de B na base A. Isso aqui é conhecido como logaritmo de um quociente. Então, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos entre o numerador e o denominador, ou do dividendo e do divisor. Uma barbadinha. Né? Terceira propriedade. Né? Eu tenho aqui ó, A elevado a N. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou elevando né, o A a um expoente N. Então, se eu elevar esse membro aqui ao expoente N, eu tenho que elevar esse membro aqui também, para continuar a igualdade. Então, eu elevei o A na N e o A na X na N. Tá? E aqui eu tenho potência de potência. Ó, tá? Então, na potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Tá? Agora eu vou aplicar logaritmo aqui, que nem a gente fez antes. Então, o logaritmo de A na N na base A é igual a N vezes X, é igual ao expoente. Tá? Mas quem é o X? Ó? O X é o logaritmo de A na base A. Tá? Então eu posso escrever logaritmo de A elevado a N na base A é igual a N vezes o X, que é o logaritmo de A na base A. Tá? Isso aqui é conhecido como logaritmo de uma potência. Então, se eu tenho o logaritmo de uma potência, o expoente da potência passa para frente e multiplicar o logaritmo. Essa é a propriedade. Tá? Então, a gente sempre vai aplicar direto essas propriedades aqui, ó, finais. Aqui é a demonstração como é que se chega nelas. Tá? Quarta propriedade. Ó. A quarta propriedade ela pode estar inserida na terceira.
Tá? Mas a gente vai colocar aqui, ó, raiz enésima de A. Então, se eu tirar a raiz enésima de A, eu tenho que tirar a raiz do lado esquerdo também. Então, raiz enésima de A na x. Tá? Isso aqui eu posso transformar na forma de potência aqui, ó. Tá? Então, raiz enésima de A é igual a elevado a x dividido por n. Divide expoente pelo índice. Aí, aplicando o logaritmo aqui, ó, o logaritmo da base A da raiz enésima de A é igual a x dividido por n. É igual ao expoente. Tá? E quem é o x? Ó? X é o logaritmo de A na base A. Então, isso aqui vai ficar logaritmo da base A da raiz enésima de A igual ao logaritmo de A na base A dividido por n. Tá? Ou seja, se eu tenho o logaritmo de uma raiz enésima, né, de um radicando, aí eu vou pegar esse logaritmo, né, do radicando dividindo pelo índice do radical. Tá? Aqui, como eu tenho 1 no coeficiente, eu também posso escrever assim, ó, 1 sobre n vezes logaritmo de A na base A. Tá? Eu posso considerar isso aqui, ó, um caso particular do anterior, ó, tá? Porque aqui se eu transformar, se eu pegar isso aqui, ó, x sobre n, né, tá? Ele é um caso de potência, ó, tá? Então é um caso particular dali, ó. Veja que o x sobre n, né, vai passar para frente a multiplicar. Aí o x é logaritmo de A na base A. Aí o n é denominador. Tá? Então isso aqui é o logaritmo de uma raiz. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, né, antes de continuar, né, deixe o like e deixe seu comentário. Tá? E divulga para os seus colegas também nossos vídeos. Tá? Como consequência da definição, lembra, a definição também a gente não pode esquecer. Tá? Tá? Primeiro, ó, logaritmo de 1 na base de A é zero. Eu estou reforçando porque isso aqui nós vamos usar agora nos exercícios. Tá? O segundo, logaritmo de A na base de A é 1. Logaritmo do número igual à própria base é sempre 1. Logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Tá? Terceiro, logaritmo de A na n da base A é n. Tá? Se eu transformar em potência, ó, A na n é igual a na n. Tá? Quarto, ó, A elevado a logaritmo de n na base A é igual ao próprio n. Tá? Então, se eu tenho uma potência que o expoente é o logaritmo de n na base igual à base da potência, a base do logaritmo é igual ao próprio n. Tá? E 5, tá? Se o logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de y na base A, então x é igual a y. Tá? Quer dizer, se eu tenho uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, tá? Então os antilogaritmos aqui são iguais. Tá? Isso a gente vai usar muito depois nas equações logarítmicas. Também definimos o cologaritmo de um número. Tá? Então, o que é o cologaritmo? O cologaritmo, que a gente simboliza por colog, tá, de um número, numa certa base, é o logaritmo do inverso desse número, nessa mesma base. Tá? Então, se eu tiver o cologaritmo do número n na base b, tá? Isso vai ser igual ao logaritmo do inverso do número, do n, ó, 1 sobre n na base b. Tá? Então, cologaritmo de um número, ó, cologaritmo de um número n numa base b, numa certa base, é o logaritmo do inverso, é o logaritmo do inverso. Tá? E vejo que aqui eu tenho uma divisão, ó, eu posso usar a propriedade, né, logaritmo da divisão, tá, do quociente. Ó. Então, cologaritmo vai ser o logaritmo de 1 menos o logaritmo de n. Tá? E como o logaritmo de 1 em qualquer base é zero, ó, isso aqui é zero, então eu posso também dizer que cologaritmo de um número n numa certa base é menos o logaritmo de n na base b. Tá? É o inverso do logaritmo do n. Então eu posso escrever de duas maneiras o cologaritmo de um número n na base b, como sendo o logaritmo do inverso do número n ou menos o logaritmo do número n. Tá? Barbadinha. Então, exemplos utilizando as propriedades do logaritmo. Exemplo 1. Desenvolver os logaritmos usando as propriedades. No A, logaritmo na base b de A vezes b sobre c. Então veja que eu tenho aqui uma divisão, um AB dividido pelo C. Então eu vou usar a primeira propriedade da divisão aqui, ó, do quociente, para separar o numerador do denominador. Ó, tá? Então quando eu tenho quociente, vai dar a subtração dos logaritmos do numerador e denominador. Ó. Então logaritmo de A vezes B na base B, menos logaritmo de C na base B. Tá? E aqui eu tenho o logaritmo de um produto.
E o logaritmo do produto eu transformo em soma de logaritmos. Então isso aqui vai ficar ó, logaritmo de A na base B mais o logaritmo de B na base B. E menos o logaritmo de C na base B. Tá? Barbadinha. Letra B, ó, logaritmo de A na quinta dividido por B. Então, de novo, eu tenho um quociente, eu vou separar com o logaritmo do quociente aqui, ó, vai ficar logaritmo de A na quinta na base B, menos logaritmo de B na base B. E aqui eu tenho o logaritmo da potência, ó. Então esse 5 passa para frente. Então vai ficar 5 logaritmo de A na base B, menos logaritmo de B na base B. Veja depois com a prática, vocês podem passar, ó, se vocês compararem ó, o que foi dado com o resultado final, dá para passar direto para a resposta final aqui. Ó. Não é tão complicado assim. Tá? Eu estou fazendo partes aqui, né, em partes isso aqui. Ó. Olha o C, ó. Logaritmo da base B da raiz cúbica de A dividido por B na quarta. Então, divisão de novo. Então, fica logaritmo da raiz cúbica de A na base B menos logaritmo de B na quarta na base B. Tá? E aqui eu tenho o logaritmo de uma raiz, que eu posso transformar em potência se quiser, e aqui o logaritmo da potência. Tá? Então, logaritmo da raiz eu vou dividir pelo índice do radical, então fica 1/3 logaritmo de A na base B. Ou logaritmo de A na base B, tudo dividido por 3. E aqui o expoente passa para frente, então menos 4 logaritmo de B na base B. Tá? Barbadinha. Exemplo 2. Ó. Mostre que o logaritmo da base x de 75/16 menos 2 vezes o logaritmo da base x de 5 nonos mais o logaritmo da base x de 32 sobre 243 é igual ao logaritmo de 2 na base x. Tá? Então eu tenho que mostrar que toda essa soma e subtração que tem à esquerda vai dar no final somente logaritmo de 2 na base x. Veja que todos têm a mesma base x. Isso é fundamental. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar as propriedades. Veja que aqui tem divisão, aqui tem divisão, aqui também tem divisão. Então, nós vamos aplicar a propriedade do quociente, que é a subtração dos logaritmos. Então, vai ficar ó, logaritmo de 75 na base x, ó, menos logaritmo de 16. Ó. Menos 2 vezes, agora entre parênteses, porque é 2 vezes o logaritmo de tudo isso. E isso aqui tudo vai dar uma subtração. Ó. Então, logaritmo de 5 na base x menos logaritmo de 9, entre parênteses, porque esse 2 é coeficiente de tudo. Ó. Depois ele vai multiplicar tudo. E ali logaritmo de 32 menos logaritmo de 243. Tá? Logaritmo de 2, por enquanto, eu não vou colocar, porque a gente quer mostrar que chega a ele. Né? Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Veja que as propriedades sempre envolvem multiplicação, potência, divisão. Né? Então, nós vamos pegar o 75 aqui, ó, tá? E decompor em fatores primos. Tá? Então, eu vou ter potências e multiplicações. Então, o 75 decomposto é 3 vezes 5 ao quadrado. Tá? Então, tem logaritmo de 3 vezes 5 ao quadrado. O 16 decomposto é 2 na quarta. Tá? E aqui, ó, eu já estou multiplicando 2 pelos 2 logaritmos de dentro, vai ficar 2 logaritmos de 5. O 5 não dá para decompor, fica assim mesmo e 2 vezes logaritmo de 9. E o 9 é 3 ao quadrado. 32 é 2 na quinta e 243 é 3 na quinta. Certo? Tá. Agora nós vamos aplicar a propriedade em cada logaritmo. Ó. Tá? Veja aqui. Ó. Veja que eu tenho logaritmo de 3 vezes 5 ao quadrado. Então, multiplicação, eu vou aplicar a soma. Ó. Logaritmo de 3 na base x mais o logaritmo de 5 ao quadrado. Mas como tem potência, já passo para frente. Ó. 2 logaritmo de 5. É como eu disse, a gente pode ir fazendo muita coisa direto. Aqui potência fica 4 logaritmo de 2. Aqui fica igual, menos 2 logaritmo de 5. Aqui 3 ao quadrado, 2 passa para frente, multiplica esse 2 que já tem aqui. Então 2 vezes 2 é 4 logaritmo de 3. Aqui passa para frente, 5 logaritmo de 2. E aqui passa para frente, 5 logaritmo de 3. Tá? Veja que a gente tem termo aqui semelhante para reduzir. Ó. Tem logaritmo de 3 aqui, ó. Tem logaritmo de 5 para reduzir, logaritmo de 2. Ó. Então aqui, ó, logaritmo de 3. Tá? Mais 4 logaritmo de 3 dá 5 logaritmo de 3. Menos 5 logaritmo de 3 dá 0. Anulou. Tá? 2 logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 5 dá 0. Anulou. E menos 4 logaritmo de 2 mais 5 logaritmo de 2 é logaritmo de 2. Tá? Então, realmente, isso aqui tudo sobra logaritmo de 2 na base x. Tá? Então, nós mostramos, né,
Essa igualdade é verdadeira. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.